Oi, oi, gente! Estamos aqui com mais uma aula. Agora nós vamos começar a explorar a tabela periódica, mas vamos começar numa evolução, num contexto histórico. Vamos saber todo mundo que já passou pela tabela até a gente chegar nos dias de hoje. Então, vamos para a nossa aula. Então, história e evolução. Vamos saber o que aconteceu, por onde foi, umas informações gerais. Então, o primeiro cara que mencionou alguma coisa de tabela periódica, de elementos, é Aristóteles. Então, a gente tem ali uma sequência de cientistas importantes, e esses cientistas dão informações, perspectivas, até a gente chegar no que a gente tem hoje de tabela periódica. Então, o primeiro é o Aristóteles. O que ele fez, o que ele contribuiu? Ele organizou os elementos como fogo, água, terra e ar, e associou eles às propriedades dos elementos. Então, naquela época, não se fazia ideia que o tal do átomo poderia existir. Então, eles pensavam que tudo era respondido ou funcionava por causa dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Isso é o básico da onde tudo começou, Aristóteles. Depois veio Lavoisier, o mesmo Lavoisier que a gente acabou de ver na nossa aula anterior, que falou lá das leis de conservação de massa, reagente produto, tudo que tem de um lado tem que ter do outro, que os elementos não se perdem, nada se cria, nada se perde, tudo se constrói, tudo se transforma. Esse cara, ele que identificou os primeiros elementos químicos. Mas como eram só alguns, então não viu necessidade de fazer uma organização, né? Só foi pontual. Ele determinou a existência de alguns elementos químicos, identificou, compartilhou com todo mundo e ficou por isso que não eram muitos. Então pensa lá, Lavoisier, o mesmo lá das leis ponderais, identificou alguns elementos químicos. Então lá de quando a gente saiu de Aristóteles, onde não se tinha ideia desses elementos químicos, que eles que estavam na nossa matéria, que eles eram os tal do átomo, ele foi o que primeiro identificou a presença destes. Aí a gente vai para o Johann. Ele observou que certos grupos de 3 elementos tinham propriedades semelhantes. Então foi passando o tempo, foram percebendo que existiam mais elementos. E esse cara percebeu que alguns elementos tinham propriedades semelhantes, não eram totalmente isolados. Ah, esses aqui reagem com água, esses daqui brilham no escuro, esses daqui fazem não sei o quê. Então, eram coisas que, se você ia juntar em grupinhos, tinham átomos que ficavam iguais em algumas características. Ninguém tinha percebido isso até então. Então, tinha um grupinho lá dos átomos que reagiam processo de combustão, então reagiam com oxigênio. Tinham uns que sofriam processo de redução. E assim por diante, ele foi separando em alguns grupos por perceber algumas características semelhantes que até então ninguém tinha percebido. O John, ele fez o seu esquema, né? Ele não previa que outros elementos iam ser descobertos. Ele achou que tudo que a gente tinha até então eram os únicos elementos químicos da Terra, né? Não sabia que se teriam mais ou não. Mas ele tentou montar uma sequência, né? Já nessa época já tinham ciência de mais elementos químicos, então precisavam listar esses elementos de uma maneira mais prática para quem quisesse estudar ou simplesmente olhar quais elementos tinham. Ele que deu uma organizada, ele que montou o seu esquema. Ele só não fez a previsão de que existiria mais elementos. Então é como se ele tivesse colocado um elemento do lado do outro. Agora vem os 2 caras importantíssimos, que esses vocês têm que guardar no coração, porque sempre aparece. Não pode esquecer. O primeiro é o Mendeleev. Ele foi o primeiro a fazer uma organização, montar uma sequência, mais ou menos igual a tabela periódica do dia de hoje. Ele foi o que montou aquela sequência no sentido horizontal, vertical dos elementos. Porém, tem 2 observações sobre ele. A primeira é que ele tinha certeza que ia ter muito mais elementos do que o que se tinha até então. Então, ele foi fazendo uma linha de raciocínio e foi deixando espaços vazios. Então, é como se ele tivesse colocado um elemento aqui, deixado um espaço, porque ele sabia que ia ter um ali no meio e colocou um logo embaixo. E, realmente, futuramente, a gente percebeu
que realmente teria um elemento ali. Então, é como se ele tivesse realmente previsto elementos que estavam faltando, mas que seriam descobertos. A segunda coisa importante sobre esse cientista é que o jeito que ele organizou a tabela periódica foi em ordem crescente de massas atômicas. Massa. Lembra que a gente viu, né, na aula anterior, quando você pega a tabela periódica, você tem a letra, que representa o seu átomo, um número em cima e um número embaixo. A gente falou que o número de baixo, que é o maior número, é a massa do elemento. O menor número, que geralmente está em cima, é o número atômico. Mendeleev organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa. Então, aquele número que estava lá embaixo. Só que a tabela que a gente usa nos dias de hoje não é desse cara, é do Moseley, porque ele percebeu, baseado na tabela periódica do Mendeleev, ele percebeu que os elementos tinham propriedades semelhantes, poderiam ser encaixados no que a gente chama hoje de famílias, e essas famílias, quando ele começou a organizar como se fosse um quebra-cabeça, ele percebeu que ele estava arrumando a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Essa é a maior diferença que sempre perguntam, sempre tem essas questõezinhas nas provas. Quem é o Mendeleev, quem é o Moseley? Aí ele coloca lá, na alternativa A, Mendeleev organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Não, é o Moseley que fez isso. Ou ele coloca lá a letra B, Moseley ordenou a tabela periódica em ordem crescente de massas. Não, o dele é número atômico. Esses dois últimos é muito importante, principalmente essa diferença, saber que um organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa e o outro em ordem crescente de número atômico. A partir dos dois, a tabela periódica já foi tendo a cara dos dias atuais, que são aquelas linhas horizontais e verticais que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, isso tem que estar ciente. Mais ainda, essa é a diferença dos dois. Quem organizou de um jeito, quem organizou do outro. Mendeleev, massas, Moseley, número atômico. Lembra lá da tabela periódica. Lembra que você tem um número em cima e um número embaixo. Esse aqui é a massa. Esse daqui é o Mendeleev. Organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa. O de cima é o que a gente chama de número atômico, que é como o atual organizou, que é o Moseley, e é o que a gente tem até os dias de hoje. A nossa tabela obedece à criação desse cientista. Essa é a diferença que você não pode esquecer da evolução da tabela periódica. Então, esse último cara, que é da tabela dos dias de hoje, né? Ele falou a seguinte frase: muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos. Foi isso que ele descobriu quando ele começou a encaixar como se fosse um quebra-cabeça os átomos, pensando nas propriedades físicas e químicas que eles teriam. Foi aí onde a gente chegou na nossa tabela periódica atual, com essa organização crescente de número atômico que estabelece essa periodicidade da nossa tabela. Então, essas são as informações importantes que você precisa saber da tabela periódica, principalmente desses dois últimos cientistas. Então, sobre evolução é isso. Não esquece lá dos dois cientistas importantes. E agora a gente vai realmente olhar uma tabela periódica, ver o que é essa organização que eles fizeram, toda essa classificação que a gente tem e propriedades da tabela periódica. Então, vejo vocês na próxima aula.